Olá a todos, espero que estejam todos bem. Nós vamos trazer aqui para vocês a palestra do sábado passado, que infelizmente não conseguimos gravar, porque ainda estávamos aí conhecendo esse programa, né, a ferramenta de videoconferência. Então aí eu resolvi gravar aqui separadamente para deixar lá no YouTube, e aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir possam assistir agora. A página de abertura chama-se Gênio Bom, tem o título de Gênio Bom. É um trecho extraído do livro Ação e Reação, capítulo 2, de André Luiz. E diz assim: disponhamos-nos a desculpar os que nos ofenderam, com o sincero propósito de rogar perdão às nossas vítimas, cultivando a oração com serviço ao próximo. Reconheçamos na dificuldade o gênio bom que nos auxilia a desafiar-nos ao maior esforço. Então, está aqui o nosso desafio, o que estamos acontecendo atualmente, né? O que estamos passando atualmente. Nosso desafio de orar, de prestar atenção no próximo, de tentar ajudar da maneira que nós pudermos. Okay? Bom, eu quis trazer para vocês a palestra, um comparativo, para a gente refletir desse momento atual na visão espírita e na nossa visão, né? Como é que nós espíritas estamos vendo esse momento que estamos passando. Então eu trouxe para vocês aqui uma foto que é da nossa estação espacial, e é a foto uma fotografia do nosso planeta Terra, maravilhoso, né? Lindo, esse colorido lindo, que para nós, na nossa visão, nós vemos assim, dessa forma, lindo. Porém a espiritualidade nos sinaliza que eles veem o nosso planeta Terra de outra forma, dessa forma. Os espíritos veem assim, dessa forma. Porque o campo psicosférico que a gente cria é diferente. Nossos orgulhos, as nossas más inclinações, as nossas vontades equivocadas, os nossos desesperos, a nossa falta de fé, isso tudo transforma o planeta dessa forma. A espiritualidade sinaliza para nós que eles veem o planeta assim, dessa forma, cinza, sem cor. E a culpa? Nossa. Essa é a nossa vibração. É a vibração que a gente emana para que o planeta fique dessa forma. Pensamentos maldosos. Enfim. Trazendo para vocês agora um desenho mediúnico que foi até o meu amigo Carlos que me cedeu. Deixa eu passar essa aqui para baixo para não atrapalhar, né? É um desenho mediúnico que é trazido para nós, foi nos disponibilizado, e diz assim: olha, vocês podem olhar aqui o planeta Terra, e aí, olha, esses pontinhos azuis são os espíritos de luz potencializando os fluidos. Aqui são torres de captação de fluidos nas fronteiras, e esse campo amarelo seria o fluido gerado pelas preces, pelas nossas preces. Ou seja, o planeta ele virou uma grande antena de captação das preces. Nós nunca fizemos tantas preces. O planeta nunca foi inundado dessa forma de vibrações positivas, tá? A próximo desenho, ele diz assim que é uma fina rede luminosa de fluidos gerada pelas torres, que descem lentamente cobrindo os territórios. Essa rede que ele fala, luminosa, isso não é nenhuma coisa absurda para nós, porque no livro Nosso Lar, quem já leu, lembra que os mentores espirituais, quando descem ao plano inferior, umbral, de tempos em tempos, eles lançam essa rede luminosa para que aqueles irmãos que queiram de lá sair, eles consigam agarrar a rede.
muitos não conseguem agarrar, né? Eles simplesmente perdem, não conseguem. Então, aqueles que querem, eles conseguem. Então, quando ele fala aqui numa rede luminosa, isso não é novidade para nós. Não é uma coisa absurda que a gente pode dizer que é mentira. O outro desenho, veja, é como se fossem buracos que existem, né, buracos no centro dos territórios, sugando os fluidos. Esses fluidos das preces, fluidos amorosos. E eles descem como jato de fluido em direção aos planos inferiores para tratar, tá vendo? Chegam como fina chuva, para tratar todos nós, aqueles que ainda estão com pensamentos equivocados, nós que ainda tropeçamos no caminho, na doutrina, nos ensinos de Jesus, que não praticamos o Evangelho e por aí vai. Tá? Então, eu achei o desenho muito pertinente, achei interessante de trazer para nós. Então, aqui agora, nós temos aqui agora, deixa eu guardar isso aqui. Não quer ir. Foi. Ainda estamos aprendendo, desculpa. Na questão 737 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade: com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? E a espiritualidade responde: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Ou seja, a espiritualidade está utilizando uma alavanca para impulsionar o planeta e a todos nós na regeneração, na evolução. Então cabe a nós acompanharmos essa velocidade e prosseguirmos, e não ficar parados. E aí, dentro desse contexto, eu trouxe para vocês, em função da pergunta de Kardec, isso aqui é uma foto do filme A Cabana. Se vocês não viram, eu recomendo que assistam o filme. Eu gostei muito desse filme. Ele não é espírita, até onde eu sei, mas ele traz uma mensagem linda e bela, de emocionar. Então vou dar aqui um spoilerzinho para você, rapidamente, você entender. Esse ator, ele faz a personagem de um pai que perdeu a filha pequena, 3 ou 4 anos, de forma violenta. Ela foi sequestrada e foi morta de forma violenta. E então ele se revolta contra Deus, que é representado aqui na forma de uma mulher. Deus aparece para ele como uma mulher, como uma mãe, para trazer o amor que mais se aproxima do amor apresentado para nós por Jesus. Então, ele revoltado com Deus, tá vendo a cena? Ela está sorrindo, ele está aqui pensativo, e ele diz: por que você permitiu que a minha filha morresse, que a minha filha fosse maltratada? Por que você permitiu? E aí Deus responde para ele o seguinte, uma frase que eu não esqueci jamais: eu faço maravilhas após as catástrofes, calamidades e cataclismas, mas eu não as orquestro. Olha que coisa linda. Deus aproveita daquilo que nós fazemos de errado para fazer maravilhas por nós, para impulsionar. Lembra daquela máxima, o escândalo é necessário, mas ai daquele que o permitir. Então, queridos, essa frase eu acho ela interessantíssima, que está no filme, e é para a gente refletir muito. Isso tudo que está aqui, que nós atravessamos atualmente, no momento, não é criação de Deus, somos nós. Culpados somos nós. Deus está utilizando dessa catástrofe, desse cataclisma, desencarnação em massa, para fazer maravilhas.
E Ele vai fazer isso. Eu tenho fé, eu acredito. Seguindo nessa mesma linha de reflexão, trazemos aqui do livro Instrumentos do Tempo, ditado por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Essa página o Gilberto utilizou ela numa videoconferência que ele fez com o dirigente de uma casa espírita lá do Rio Grande do Sul. E aí ele diz assim, olha: estamos convencidos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da glória celeste. Entretanto, pelo chamamento da fé viva que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos os escolhidos. Ele não está falando isso do católico, nem do protestante, ele está falando nem do evangélico, ele está falando do espírita. É a nossa responsabilidade. Essa mensagem é para os espíritas. Nós somos os escolhidos. Prestem atenção nessa responsabilidade. Escutem, reflitam. Para a regeneração de nós mesmos, para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições, redimindo-as para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida, para a atividade infatigável na confraternização verdadeira, para auxiliar os que erram, para ensinar aos mais ignorantes que nós mesmos, para suportar o sacrifício. Vamos trocar aqui. Para suportar o sacrifício no amparo aos que sofrem, ainda sem a força da fé renovadora. Vamos baixar aqui. Que já nos robustece o espírito, para servir além de nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa, para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva, sem exigir que nos entendam, para apagar as fogueiras do ódio e da incompreensão ao preço de nossa própria renúncia, para estender a caridade sem ruído, como quem sabe que ajudar aos outros é enriquecer a própria existência, para persistir nas boas obras sem reclamações e sem desfalecimentos. Em todos os ângulos do caminho, para negar a nossa antiga vaidade e tomar sobre os próprios ombros, cada dia, a cruz abençoada e redentora de nossos deveres, marchando com humildade e alegria ao encontro da vida sublime. A indicação honrosa nos felicita. A indicação, os espíritas. Nossa presença nos estudos do Evangelho expressa o apelo que flui do céu, no rumo de nossas consciências, chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Eis a nossa posição real nas bênçãos do hoje. E se quisermos aceitar a escolha com que fomos distinguidos, estejamos certos igualmente de que em breve, amanhã, comungaremos felizes com o nosso Mestre Jesus. Então, meus queridos amigos, chamados para a luz e escolhidos para o trabalho, olha a nossa responsabilidade como espíritas para darmos o testemunho da nossa fé, do nosso trabalho na seara do Cristo. Ok? Então, para a nossa reflexão. Continuando, eu vou colocar para vocês aqui que no dia 2 de abril foi comemorando o aniversário de Chico Xavier. E o CERJ, a CERJ, né? O Conselho, o CERJ, eles fizeram uma homenagem aqui, com 2 minutinhos, então tem uma fala aqui muito bacana que envolve os trabalhos de Chico e essa nossa situação atual. Vamos ouvir. Neste dia 2 de abril, nos lembramos de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, eleito o maior brasileiro de todos os tempos e farol para todos aqueles que encontram consolo nas mais de 450 obras espíritas de autores diversos, para os quais foi médium exemplar.
o menino pobre e humilde de Pedro Leopoldo, nascido em 1910 de Maria João de Deus, sua referência afetiva e de amor puro, rompeu barreiras, dificuldades, para se tornar na maturidade um cidadão do mundo, exemplo do verdadeiro homem de bem sobre a terra. Nestes momentos de crise, vivificar em homenagem aos 110 anos de nascimento de Chico Xavier, seu legado de monumental obra espírita, nos faz deitar olhar sobre o texto do mentor e amigo Emmanuel, com sábias recomendações para o transcurso da tormenta. No livro Escada de Luz nos lembra: o semeador lidará com a terra. Após arroteá-la, na maioria dos casos, precisará irrigá-la e, por isso, conviverá com o barro do mundo. Paciência não é inatividade. Será um estado de compreensão, já que não dispomos de palavras para defini-la. Compreensão com espírito de serviço, capaz de aceitar as dificuldades da existência, com o dever de cooperar para que desapareçam. Assim, meus irmãos, venceremos as dificuldades do tempo presente, a pandemia que nos visita, lembrando-nos valores esquecidos. A alma de Chico foi nobre, nos ofertava o bom e o belo, no seu intenso trabalho de medianeiro do alto, em parceria com a sensibilidade da poetisa Maria Dolores, nos ofertou outra pérola. Sobre a terra tudo passa, não só o fel que te enlaça, outros sorvem fel na taça, da prova em que estão lutando. Jesus nos aguarda e nos guia, alma irmã, alma sincera. Jesus também nos espera, mas espera trabalhando. Então aí o Sérgio nos proporcionando aí esses momentos de reflexões com palavras de Emmanuel e um poema aí para a gente refletir. Jesus nos espera, mas nos espera trabalhando, como dito. Bom, trouxe aqui também para homenagear Kardec que dia 31 de março foi a data de desencarnação de Allan Kardec. Aí achei o comparativo: 2 de abril, 31 de março, 31 de março, 2 de abril, duas figuras importantíssimas no meio espírita, né? E justamente nessa época, será coincidência essas datas, justamente nessa época? Coincidência, não é? Para a nossa reflexão. Nesse meio eletrônico, né, nós temos recebido muitas mensagens, e aí, como diz Kardec, a gente tem que passar pelo crivo da razão. E uma das mensagens atribuída a Ismael foi recebida no dia 28 de fevereiro na FEB, Federação Espírita de Brasília, Distrito Federal. Então eu peguei uma parte que diz assim: Ismael falando: não se percam em especulações e avaliem os conteúdos disseminados através dos recursos tecnológicos. Muitos se protegem de propagar o vírus, mas propagam informações enganosas e não checadas, que possuem efeito devastador, assim como o vírus. Responsabilidade por aquilo que se escreve, se fala e se compartilha. Olha o chamamento para a nossa atenção. Não adianta colocar a máscara física protegendo do coronavírus e não colocar a máscara moral da fraternidade. Deve-se usar essa máscara ao olhar o imigrante, o vizinho ou aquele que se ilude ao permanecer na dor. Então a nossa responsabilidade como escolhidos, lembra da mensagem de Emmanuel? Como escolhidos. E eu confesso a vocês que eu ainda julgo muito, eu ainda sou rebelde, espírito rebelde, eu preciso ouvir isso aqui toda hora, essas reflexões. Eu queria trazer um exemplo para vocês aqui. Uma colega postou num grupo de trabalho, ela estava desesperada, dizendo que uma amiga dela havia desencarnado no dia 25 de março pelo coronavírus, e que ela esteve no dia 7 de março, que ela esteve com essa pessoa.
mas ela estava totalmente em cólera, desesperada, chorando, gritando, enfim, em desespero. Aí o que acontece? Ela colocar essa mensagem num grupo de colegas de trabalho, ela pode ter causado o desespero de outras pessoas. Então nós não temos que levar o caos, nós temos que levar a palavra amiga, o amor, a fraternidade. Eu vi até uma reportagem agora que o Marco Júver passou para nós, a cada 5 minutos que você fica assistindo essas mensagens aí equivocadas, você reduz por 20 minutos a sua defesa do organismo. Então você vai se abatendo com todas essas mensagens. Então vamos olhar só o necessário para nos informar, mas não fiquem na frente da televisão ouvindo aquilo. Eu fiz isso no outro dia e fiquei mal. Não recomendo. Vamos trabalhar na seara do Cristo. Pois bem, meus amigos, estamos vivendo o fim dos tempos. Muitos vão dizer que não é nada disso, não é o fim dos tempos. Eu digo que sim, é o fim dos tempos. O fim desse tempo que nós estamos vivendo, desse tempo que nós estamos olhando, que nós criamos, tá? Na questão 739 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, deixa eu baixar aqui de novo, Kardec pergunta aos espíritos: tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? E aí os espíritos respondem: tem. Sim, respondem afirmativamente, né? Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. O experimento não será a nossa geração. Nós aqui estamos para trabalhar, para preparar para os próximos. Então, nossa obrigação de mudarmos, de deixar o planeta melhor. Está aí, ó, resposta dos espíritos. Seguindo. Olha, esses dados já estão desatualizados, mas como a gente falou agora, não ia colocar dados atuais aqui, porque isso não é relevante. No dia 2 de abril, nós tínhamos no mundo 951 mil infectados, 47 mil mortos e 195 mil curados. Por que isso que eu trago para vocês? 47.522 desencarnados chegando à pátria espiritual. Agora já está quase 70 mil, né? Mas o que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte: nós recebemos uma mensagem de um médium preto velho falando, e foi interessantíssimo, com muito amor, com muitos detalhes de moral para todos nós a mensagem. E um trecho da mensagem ele dizia assim: que nós orássemos muito, e a espiritualidade que está trabalhando ao receber esses irmãos precisam de muita oração para que Jesus fortaleça esses propósitos no bem desses irmãos, que eles estejam fortificados, amparados, porque muitos que lá chegam, ele colocou na mensagem, estão chegando como verdadeiros leões, que não aceitam que desencarnaram dessa forma, não estavam preparados. Então ele fala esse termo como verdadeiros leões, que precisam ser acalmados, precisam ser envolvidos para que prossigam nos seus caminhos. Então, mais uma responsabilidade nossa. Vamos orar pelos médicos e por aqueles que fizeram a passagem, não é? Então agora, qual a sua visão como espírita? O que você enxerga aí como espírita, não é? Então, eu penso a vocês assim, eu cheguei a recriminar aqueles que estavam querendo sair para entregar quentinha, para fazer quentinha. Para mim é um absurdo isso, né? Mas, e aí a resposta vem para nós, né? Como eu ainda sou um espírito rebelde, perturbado, como diz meu amigo Carlos, por isso que eu aqui estou, eu trouxe aqui uma mensagem também de Emmanuel, intitulada endereçada de Emmanuel, para a gente entender, né? Essa mensagem foi recebida entre os dias 17 e 18 de março, ditada pelo Espírito Emmanuel, né? Então, vamos ouvir e prestar atenção. Tentem continuar com suas vidas na medida do possível.
Estamos seguindo diretrizes sólidas do Dr. Bezerra de Menezes, que é nosso imediato, no que diz respeito às enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Ele implora para que tomem todas as precauções cabíveis, mas sem deixar de auxiliar seu próximo. Se no foro do seu íntimo achar que deve ajudar ficando em casa, emanando orações positivas, bem como palavras de conforto por meios eletrônicos, que Jesus abençoe sua tarefa em seu nome. Se achas que deves ir de encontro aos necessitados, estendendo a mão amiga àqueles que vivem crises diárias, que Jesus te abençoe em dobro, porque muitos estão à mercê, sem recursos materiais e emocionais, necessitando de desencarnados e encarnados para levar mais recursos, sempre na medida do possível. Não pretendemos que ninguém seja imprudente ou que se sacrifique de maneira equivocada. O que pedimos é para ajudar sem se desajudar. Queremos pessoas ativas e não doentes. Não devemos, nesse momento, criticar a escolha de ninguém, pois cada um pode ajudar à sua maneira. O que seria do doente se o médico se recusar ao trabalho do exame da intercessão? O que seria do médico sem o auxílio do socorrista que leva o enfermo até o leito? O que seria do socorrista sem o concurso da mão amiga que o avisa e ampara o doente até sua chegada? Cada um faz sua parte na escala da vida e não é prudente criticar o outro. Deixai esse trabalho àquele que julga em última instância, que sabe todos os móveis de todas as suas ações. Irmãos, trabalhemos juntos na obra do Senhor, com fé, coragem e força de vontade, para que nós, seres imperfeitos, sejamos dignos de sua misericórdia e que possamos vencer mais uma etapa dessa bela história que se chama a ascensão da humanidade na escala do universo. Paz e bem a todos, e assim seja. Ouviram? A ascensão da humanidade. Essa mensagem serviu para mim perfeitamente, né? Veio para mim. Ok? Então vamos prosseguir. E agora o passe virtual. A gente finaliza nossa palestra, né? Então, para você ouvir e meditar, ok? Passe virtual. Depois de iniciar o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Meus irmãos, nós finalizamos por aqui. Então, esse trabalho aí simplesinho, né, que a gente está tentando contribuir. Um beijo grande no coração de todos e fiquem com Deus. Beijo.